Carreatas, paredões de som, trenzinho da alegria em eventos de campanha. O que se viu no fim de semana foram candidatos aglomerando eleitores, mesmo com o Ministério Público apertando o cerco contra o descumprimento das regras sanitárias. E já são pelo menos 27 candidatos a prefeito fora da disputa aqui no Ceará. Em 72 municípios cearenses há candidatos inaptos e outros ainda com pendências na justiça. É agora no Ponto Poder Eleições. Olá, boa noite. Ponto Poder Eleições começando a semana e chegou novembro, o mês das eleições municipais de 2020, uma eleição atípica em cenário de pandemia e nessa reta final, há 13 dias do primeiro turno, as regras sanitárias voltam ao foco porque o que se viu no fim de semana foram novos desrespeitos, como a gente vai ver agora. A recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça foi clara: que os promotores eleitorais entrem com ações pedindo a cassação dos registros de candidaturas de candidatos que promovam aglomerações. Mas em pelo menos 14 municípios houve reincidência nos eventos, que ajudam a agravar a pandemia. Foram registradas aglomerações, por exemplo, em Acaraú, Aracati, Camucim, Caucaia, Quixeramobim, Palmácia, Maranguape, Quixadá e Maracanaú. Em Fortaleza e Juazeiro do Norte, decisões da Justiça Eleitoral no final de semana estipularam multa de R$50 mil para quem promover eventos descumprindo as normas sanitárias de distanciamento, o que promete fazer a disputa transitar entre o tradicional corpo a corpo da reta final de campanha e os embates jurídicos que devem se intensificar. E olha só, historicamente a gente sabe que na reta final da campanha, nos últimos dias, até o dia da votação, os candidatos intensificam a agenda nas ruas, buscando aí o corpo a corpo com o eleitor para tentar disputar os últimos votos dos indecisos. Como garantir, então, a efetividade dessas decisões judiciais e o respeito ao distanciamento social nesse período pré-campanha? A gente debate esse assunto a partir de agora e recebe aqui no Ponto Poder Eleições 2 cientistas políticos. A gente está aqui já com eles na tela, Carla Michele Quaresma, professora universitária e cientista política, e também o José Raulino Chaves Pessoa Júnior, professor Raulino, pesquisador, também cientista político. Uma boa noite para vocês, gente. Boa noite. Professora Carla, boa noite, Alderson. Professora Carla, começo perguntando para a senhora o seguinte: agora no fim de semana, a Justiça Eleitoral determinou aqui uma multa de R$50 mil para os candidatos aqui em Fortaleza que promoverem aí eventos com aglomerações até a reta final da campanha. Será suficiente uma medida como essa para, de fato, garantir segurança sanitária nessa reta final, professora, num cenário de reta final? O William aqui falando com a senhora. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Professor Raulino, uma satisfação participar com você desse debate. As campanhas municipais, elas são aquelas que mais geram o envolvimento do eleitor, exatamente pela proximidade da representação. Então, nós estamos falando do vereador, que muitas vezes está ligado a determinados bairros. Nós estamos falando de um candidato a prefeito, que também tem essa proximidade muito grande. Então, tudo isso faz com que a campanha ela seja uma campanha muito tradicional. No início da campanha, nós até acreditávamos que os candidatos investiriam muito mais em estratégias digitais, construiriam nas suas mídias sociais uma campanha com uma linguagem mais próxima disso que nós estamos acostumados a ver nessas mídias. Mas, na realidade, as mídias sociais, elas só serviram para a divulgação das campanhas tradicionais. Então, o que nós vimos foram carreatas, comícios, passeatas e as mídias sendo utilizadas para a divulgação desses eventos presenciais. E mesmo que os candidatos tivessem acordado antes do início da campanha, essa forma mais digital, né, e que evitariam essas aglomerações, não foi o que nós vimos. E muito provavelmente nessa reta final, principalmente em se tratando de Fortaleza, em que a campanha ainda está indefinida, nós ainda não temos certeza do resultado desse primeiro turno, então, muito provavelmente o voto vai ser disputado no corpo a corpo. Então, os candidatos vão continuar de porta em porta, visitando o eleitor, os candidatos a vereador vão continuar com o seu trabalho nas comunidades, nos bairros,
mesmo com essa possibilidade de multa, nós ainda vamos ver esse tipo de evento se repetindo. Se não por parte dos candidatos, por parte dos próprios militantes, cabos eleitorais, dos próprios eleitores muito envolvidos com a campanha eleitoral e que vão continuar se aglomerando. Eu acredito que o que resolveria a situação nesse momento seria um posicionamento mais enérgico dos eleitores, assim, que os eleitores eles se posicionassem de maneira mais clara, contrariamente a esses candidatos que insistem nessas campanhas tradicionais. Mas também não vejo esse horizonte, também não vejo o eleitor com essa consciência de que realmente essa campanha presencial ela deve ser evitada. E esse contexto da aglomeração também não é um caso só da capital, está acontecendo em muitos municípios e a Justiça Eleitoral apertou o cerco também em Juazeiro do Norte no final de semana. Também saiu uma decisão determinando lá que em caso de aglomeração os candidatos, as coligações vão pagar multa. Eu gostaria de saber de você, professor Raulino, nesse contexto do interior, considerando que inclusive essas carreatas, esses grandes eventos, eles funcionam também como demonstração de força, há um agravante no contexto do interior? Oi, boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando com vocês desse debate do Ponto Poder. Com a Carla também, é um prazer. E essa questão é muito relevante que você coloca, porque no início da matéria, quando vocês foram anunciar justamente as carreatas, a grande parte da cidade sendo no interior, né? Nesses municípios de médio e pequeno porte, as eleições, as disputas municipais, elas ganham uma relevância muito grande, né? Porque grande parte dos recursos desses municípios, eles vêm dessa máquina da prefeitura. Então, uma disputa, né, uma mudança de cenário desse eixo de comando modifica toda a cidade, toda a relação de poder na cidade. E a política, né, nesse caso, como a professora Carla falou, dessa eleição, da característica da eleição municipal, é marcada por essa campanha tradicional, de corpo a corpo. A gente percebe essa relação mais afetuosa, das pessoas terem a necessidade de pegar no candidato, de tocar no candidato, de tirar foto com o seu candidato, e muitas vezes os próprios eleitores eles não usam máscaras. E, às vezes, quando o político percebe muitas situações, vendo aqui na região do Cariri, o político vai complementar esse eleitor, muitos eleitores ficam desconfiados que aquele político está usando máscara, fica com distanciamento. Quer dizer, para muita gente, isso não foi internalizado, para muitos eleitores. Ainda bem que aqui no contexto do Cariri a gente não tem nenhum político que efetivamente pregue um discurso de anticiência, um discurso de negacionista à pandemia, até porque Juazeiro do Norte viveu uma situação muito complicada, né, de vários índices, de várias mortes de pessoas devido a essa pandemia do novo coronavírus. Inclusive, hoje, né, se encerra a Romaria dos Finados aqui em Juazeiro, e a gente viu justamente muita gente que não veio prestigiar esse evento tão importante. E tão importante para a religiosidade e também para a economia do município. Quer dizer, enquanto a gente continuar com essas medidas, desrespeitando o isolamento, desrespeitando essas regras sanitárias, a gente vai demorar mais a sair dessa situação caótica. A nossa economia vai demorar a ser retomada. Então, é importante que a justiça, né, esse ativismo do âmbito jurídico, ele se faça presente, sobretudo nesse reta final, para que essa medida de isolamento ela se torne efetiva. Até porque também, tanto os eleitores quanto os políticos entram no outro tipo de registro, né, nessa reta final da campanha, onde o irracional ele impera, né? E aí esse discurso que a gente sabe das regras de como usar máscara, da importância do distanciamento, da importância da higienização das mãos, por exemplo, ele acaba sendo esquecido, né? E colocado como segundo plano nessa disputa agora na reta final. Então, essa ação da justiça é importantíssima para que, de fato, essa medida venha a ocorrer. Assim, e é necessário que os eleitores também tomem essa consciência. Eu falo os eleitores porque eu percebo que no último sábado agora, antes dessa medida ser aprovada, né, da justiça, dessa legislação que vocês comentaram, teve grande aglomeração no centro, tanto de Juazeiro quanto no Crato, e essas campanha do corpo a corpo se fez presente. Então, é importante que a gente compreenda esse novo cenário que a gente viu. Obrigado.
Aí o professor Raulino trazendo para a gente o ponto de vista direto lá do Cariri. Agora eu queria perguntar para vocês dois o seguinte: a professora Carla falou aí, né, dos que desafiam, dos candidatos que desafiam mesmo as decisões judiciais. O próprio Ministério Público vem falando disso, porque essa não é a primeira decisão, a primeira recomendação, a primeira orientação. O que é que leva, então, professores, os candidatos a desafiar as barreiras legais nesse momento, diante de um tema que gera tanto apelo, né, por toda a sociedade? Professora Carla, a senhora, por favor, pode começar. Porque talvez o custo dessa multa que vai ser cobrada aos partidos, aos candidatos, seja menor do que o custo da derrota eleitoral. Então, nós vemos reiteradamente nas campanhas eleitorais regras sendo descumpridas. Parece até que os candidatos eles já têm um fundo ali para pagamento de multas. Nós vimos isso em irregularidades, por exemplo, em campanhas passadas, irregularidades no horário gratuito de propaganda eleitoral. Nós vimos isso nessas irregularidades de transporte de eleitores. Então, reiteradamente, nós assistimos esses episódios em campanhas eleitorais de descumprimento da legislação eleitoral. E nesse momento em que nós estamos, por exemplo, aqui em Fortaleza, numa disputa bastante acirrada, ainda há uma incógnita em relação ao que vai ser esse segundo turno, o custo da multa é muito menor do que o custo da perda eleitoral. Então, os candidatos acabam arriscando, e essa nossa tendência a acreditar que a política se dá de maneira racional, ela é equivocada. A política ela nunca foi simplesmente o acionamento da razão. A política ela é muito mais paixão, envolvimento, emoção. E quando nós estamos tratando de campanhas municipais, isso é ainda mais evidente. Então, dificilmente nós vamos ter candidatos que vão cumprir essa determinação. Nós já temos, inclusive, no estado do Ceará, um decreto governamental que proíbe aglomerações. E mesmo quando havia essa possibilidade de reunir até 200 pessoas, nós vimos muitos candidatos fazendo reuniões com verdadeiras multidões, pessoas enlouquecidas, sem máscara, muito próximas, se abraçando, se beijando, comemorando aquele momento de congraçamento. Então, nós já vimos tudo isso acontecendo, mesmo com o decreto governamental proibindo esse tipo de coisa. Na realidade, só teria um jeito de evitar que essas coisas acontecessem, em decorrência, né, desse momento. Seria ter evitado o período eleitoral, ter evitado a campanha nesse momento. Só teria essa forma, né? Nós já sabíamos que essas aglomerações elas iriam acontecer no período eleitoral. E se tratando de interior, então, é uma coisa inevitável. Não tem como fazer campanha eleitoral para prefeito, para vereador no interior, sem ter esse contato com o eleitor. Então, fatalmente isso iria acontecer. E o controle disso é muito difícil. Aqui em Fortaleza, com a exceção de candidatos que não estão, de fato, na disputa, né, pelo menos é o que indicam as pesquisas eleitorais, eles estão ali como figurantes na campanha, com exceção desses candidatos, todos eles estão incorrendo nas mesmas práticas. Então, não adianta a gente acreditar que um candidato vai denunciar o outro, porque todos eles estão fazendo a mesma coisa. E todos eles estão dizendo... Eu acompanhei os depoimentos depois da decisão judicial, né, dos principais concorrentes, todos eles dizendo, não, nós vamos conversar com as pessoas, evitar aglomerações, mas todos eles vão continuar com essa campanha, principalmente nesses últimos dias, essas últimas 2 semanas de campanha, nós vamos ver uma campanha de rua se intensificando cada vez mais. E isso acontece porque o custo da multa é menor do que o custo da derrota eleitoral. Professor Raulino, agora rapidamente, por conta do nosso tempo, queria também saber a sua opinião, a opinião do senhor a respeito disso que a professora Carla está comentando, né? Esse desrespeito aí, esse desafio aos limites. Eu acho que a Carla pontuou bem, assim, o descumprimento, eu ressalto que não é uma novidade, seja em qualquer eleição, esse descumprimento das regras eleitorais é recorrente. Por exemplo, algum tempo atrás, de não poder transportar eleitores. Demorou um tempo a que isso, de fato, fosse incorporado, que as pessoas não descumprissem mais essa regra. A novidade agora é que um descumprimento como esse pode, né, causar um grande problema de saúde pública, né? A gente tem um risco, né, muito, muito alto de ter uma segunda onda
de Covid no estado. Então, é necessário que a gente tome essa questão como prioridade, assim, de não colocar as nossas vidas em riscos, né? E aí eu destaco que isso é muito importante porque nessa reta final, né, com 2 semanas antes do primeiro turno, no Juazeiro, a última pesquisa eleitoral, 28% das pessoas não tinham ainda nenhum candidato à vista, quer dizer, ainda é um cenário incerto. Então, nesse cenário de incertezas, essa irracionalidade dos eleitores e dos políticos ela pode aflorar, e aí por isso que é necessário que a gente fique atento para que isso não aconteça. Essa é a minha opinião. Obrigado. Tá bom, então. Muito obrigado, então. A gente agradece a participação da professora Carla Michele Quaresma e do professor Raulino Pessoa aqui no Ponto Poder Eleições com a gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa obrigado. noite. E agora a gente vai ver como foi o dia de campanha dos candidatos aqui em Fortaleza. Lembrando que você acompanha o dia dos 5 candidatos mais bem colocados na pesquisa Ibope. Vamos ver como foi. Célia Studart, do PV, visitou o projeto social Casa da Vovó Dedé, na Barra do Ceará. Ele tratou da educação artística para a formação das crianças. O candidato defendeu mais parcerias com entidades do terceiro setor que trabalham com cultura e arte. Para ele é uma forma de aproximar ainda mais esses temas das escolas. Então, trazer para a escola esse conhecimento, conseguir conveniar com essas instituições e fazer com que as crianças consigam entender, e os jovens também consigam ver esse horizonte como uma alternativa de vida para além do ensino básico, isso é modernizar e ampliar o horizonte dessas crianças. Capitão Wagner, do PROS, participou de reuniões com a coordenação de campanha. O candidato detalhou propostas de incentivo ao setor cultural. A gente quer ativar a lei do mecenato, que ela já existe, é uma forma de garantir recursos para a cultura, você desonera certos tributos de empresários e eles destinam esses recursos para eventos culturais, para artistas, isso já existe no esporte, na cultura a nível nacional, e a gente quer trazer também essa lei de incentivo municipal para que ela se torne realidade. Luiziane Lins, do PT, também teve agendas internas. Em entrevista, ela afirmou que pretende revisar as tarifas da capital, como o IPTU. Você isentar pessoas que ou estão com dificuldades financeiras objetivas, ou então elas estão com a avaliação, né, que a gente chama de avaliação venal do imóvel, até determinado limite, ou seja, é baixo. Então a pessoa pode ser isenta sem grandes prejuízos ao erário. Isso é uma coisa que a gente conta, porque no momento que a pessoa deixa de pagar aquele imposto que é pesado sobre isso, você aumenta necessariamente a renda familiar. Sarto Nogueira, do PDT, concedeu entrevistas. Para a segurança pública, ele propôs ações de prevenção e fortalecimento da Guarda Municipal. Nós vamos ampliar a Guarda Municipal, vamos fazer concurso para a Guarda Municipal, vamos construir a sede e a academia de polícia que vai qualificar mais ainda o atendimento e a capacitação desses servidores, e a ideia é, em parceria com o governador Camilo Santana, que já existe um programa chamado Juntos por Fortaleza, trabalhar fortemente na área de prevenção. Heitor Ferre, do Solidariedade, participou de reuniões internas. Ele destacou medidas para a inclusão digital dos estudantes da rede municipal. Então eu vou criar um programa chamado Conexão Estudantil. A prefeitura vai dar um notebook para cada criança da escola pública e vai dar um chip com senha própria para ele acessar as aulas onde ele estiver. Portanto, é uma conexão estudantil para inserir o estudante da escola pública no mundo digital. Bom, e vamos direto conferir agora a agenda dos candidatos para amanhã, terça-feira, pós-feriado. Aqui na tela a gente começa com o Anísio Melo, candidato do PCdoB. Ele faz uma visita a apoiadores no bairro Farias Brito pela manhã. Já o candidato Capitão Wagner faz uma carreata nos bairros Planalto Pici e Bela Vista. O candidato do PV, Célio Studart, faz uma visita a apoiadores no bairro Passaré. O candidato Heitor Ferre, do Solidariedade, visita o mercado São Sebastião. O candidato Heitor Freire, do PSL, amanhã faz uma caminhada no bairro Messejana. O candidato José Loreto não divulgou a agenda. A candidata do PT, Luiziane Lins, amanhã faz uma live nas redes sociais. A candidata da UP, Paula Colares, não tem agenda externa. Já o candidato do PSOL agora, Renato Roseno, amanhã cedinho ele promove uma panfletagem na feira do bairro Vila Velha. Quase encerrando, o candidato Samuel Braga, do Patriota, faz um bandeiraço nas avenidas Aguanambi com Soriano Albuquerque. E o candidato Sarto Nogueira, do PDT, amanhã faz uma caminhada no bairro Jardim Fluminense.
Bom, e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, começou hoje o processo de carga das urnas eletrônicas para o dia da eleição. A gente tem algumas imagens aí para você na tela. Os dados, nessa etapa, os dados dos eleitores são transferidos para as urnas correspondentes, para que assim aconteça a votação. Informações sobre os candidatos também são transmitidas para os equipamentos. Em Fortaleza, esse trabalho ocorre no Centro de Armazenamento e Manutenção de Urnas e segue até o dia 11 de novembro. Nos demais municípios, a carga das urnas ocorre nas sedes das zonas eleitorais. No Ceará vão ser usadas mais de 21 mil urnas eletrônicas para o primeiro turno da votação. Em Fortaleza estão sendo preparadas mais de 5 mil urnas e no interior do estado, mais de 16 mil urnas eletrônicas. E a gente vai agora para o intervalo, coisa rápida. Quando a gente voltar, vamos falar dos candidatos a prefeito que estão fora da disputa eleitoral nesse ano. Ponto Poder Eleições está de volta e olha só, a menos de 2 semanas do dia da eleição, ainda tem candidato a prefeito com pendências na Justiça. Alguns já estão fora da disputa e outros aguardam aí análises de recursos para saber se vão poder ficar na disputa ou não. Veja na reportagem de Cadu Freitas. Em 72 dos 184 municípios cearenses, casos de Fortaleza, Iguatu e Caucaia, candidatos a prefeito desistiram da eleição ou estão na mira da Justiça Eleitoral. A menos de 2 semanas do dia da votação, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará continua julgando candidaturas que tentam chefiar prefeituras cearenses. A Justiça Eleitoral considerou que 27 candidatos estão inaptos a concorrer. A maioria apresentou renúncia ou não cumpriu os requisitos para a eleição. Além deles, a Justiça aprovou o nome de 43 candidatos, mas eles ainda estão com pendências, porque foram questionados por oponentes ou pelo Ministério Público. Outros 20 foram indeferidos pela Justiça, mas recorreram e aguardam a alteração na candidatura. Para esta especialista em direito eleitoral, o número é representativo e mostra que há muitos critérios para que uma candidatura seja apresentada. Então, é uma quantidade assim, elevada, é uma quantidade elevada, e tem mais uma gravidade nesse cenário, que não só é um quantitativo elevado numericamente, mas que, de acordo com a lei, todos esses pedidos de registro de candidatura já deveriam ter sido julgados definitivamente pela Justiça Eleitoral. Os dados da Justiça Eleitoral apontam que a maioria dos casos de indeferimento de candidatos a prefeito ocorreu por causa da Lei da Ficha Limpa. Ela enquadra aí gestores que tiveram suas contas públicas desaprovadas, por exemplo. Dos 20 indeferidos, a Justiça tentou barrar metade deles por causa da lei. Segundo o coordenador de processamento do TRE, além da ficha limpa, também há candidatos que não têm todos os requisitos para o pleito. A legislação que trata do registro de candidaturas, ela exige diversos documentos, diversas comprovações para que o candidato possa ter o registro deferido. Então, são solicitadas certidões negativas criminais, comprovante de escolaridade, se for necessário, um comprovante de desincompatibilização, de outro cargo público para que ele possa concorrer. E nem sempre os candidatos eles estão atentos a essas exigências, e acontece bastante deles não apresentarem essa documentação da forma correta. E no município de Viçosa do Ceará, o candidato à reeleição Zé Firmino e o candidato a vice, Dr. Marcelo, ambos do MDB, tiveram registro de candidatura cassado por abuso de poder político. Segundo a denúncia do Ministério Público, que resultou na decisão da Justiça Eleitoral, o atual prefeito mandou escavar poços às vésperas do pleito. No documento da Justiça Eleitoral, diz que de janeiro a agosto desse ano não foi cavado nenhum poço no município, mas nos últimos 3 meses foram cavados 27 poços. No final de semana, ontem ainda, tanto o atual prefeito como o candidato a vice foram às redes sociais se manifestar. O prefeito Zé Firmino negou a acusação e disse que está sendo perseguido. Já o candidato a vice disse que a decisão da Justiça Eleitoral foi precipitada e que vão recorrer da decisão para tentar revertê-la. Agora, mudando de assunto, hoje, assim como muita gente, o Ponto Poder aproveitou o feriado e foi à praia. Isso para saber das pessoas. O que você espera ver em debate na reta final da campanha? É hora do eleitor, é quem manda. Eu acho que medidas da pandemia, como regularizar o convívio social de maneira a não prejudicar os resultados que a gente já teve,
com as medidas atuais da pandemia. Segurança, eu acho que segurança é a pauta principal, na minha opinião. Sobre a saúde, sobre a feirinha da Beira-Mar, sobre esse coronavírus que está vindo aí, que depois da eleição vai vir para arrombar tudo. Mais trabalho de conscientização para a população, para que esse vírus não contamine tanto, porque não vai existir jamais hospital, UTI, se todos ficarem doentes e precisar de um hospital. Então a conscientização e a educação é tudo, mesmo e também na própria periferia, não esquecer de lado. Né? Em relação à saúde, em relação à segurança, que está faltando realmente no município de Fortaleza. E é ouvindo o eleitor que a gente encerra o Ponto Poder Eleições desta segunda-feira. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estaremos aqui de volta esperando por vocês. Amanhã tem muito mais. Não esquece de acessar o pontopoder.com.br. Uma boa noite para você. Até amanhã.